Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar os conceitos de autovalores e autovetores. Nas últimas videoaulas a gente trabalhou as questões de transformação linear no plano, no espaço e operador linear. A gente começa trazendo de novo a questão do operador linear, mas agora introduzindo dois novos conceitos, autovalores e autovetores. Então, vamos imaginar o nosso operador linear no espaço V no espaço V. Como é que a gente vai definir a questão de autovalor e autovetor? Então, vamos pegar um vetor V pertencente ao nosso espaço vetorial Vzão. Esse vetor V é diferente de zero, ou seja, não nulo. A gente vai dizer que ele é um autovetor do meu operador F, se existe um lambda pertencente aos reais, e aqui é importante a gente frisar que a gente está trabalhando nessa disciplina pertencente aos reais, tal que, quando eu aplico a minha operação linear, né, minha transformação do vetor V, eu tenho um lambda V, ou seja, eu tenho uma proporcionalidade aqui dada pelo lambda. Quando isso acontece, a gente vai dizer que o nosso vetor V é um autovetor. E esse lambda aqui a gente vai chamar de autovalor. Só para constar, a gente está falando aqui sempre autovalor e autovetor, mas dependendo do livro, da tradução que você tenha, os autovetores também podem ser chamados de vetores próprios ou vetores característicos. Da mesma forma, os autovalores podem ser denominados valores próprios, e valores característicos. Tá? É simplesmente uma questão de nomenclatura. Dependendo do livro que vocês forem utilizar para estudarem, né, a gente tem aí material de apoio também, pode ser que os termos mudem um pouquinho de um livro para o outro, mas significando aí o mesmo conceito. Bom, vamos dar um exemplo então com números, como é que seria, como é que a gente trabalharia com autovalor e autovetor. Então, vamos pegar uma transformação xy, dada por 4x mais 5y e 2x mais y. Vamos escolher aqui um vetor V, 5, 2. Vou pegar a minha transformação, aplicar essa transformação no vetor V. Então, como é que vai ficar? A gente tem aqui 4x mais 5y, então vai ficar 4 vezes 5 mais 5 vezes 2, no primeiro termo. E depois 2x mais y vai ficar 2 vezes 5 mais 2. A gente vai ter o vetor 30, 12. Esse vetor 30, 12 pode ser colocado como 6 vezes o vetor 5, 2. Então, como o meu vetor, quando eu aplico a transformação, eu consigo ter o mesmo vetor multiplicado por um número real, a gente diz que esse 5, 2 vai ser um autovetor do meu operador linear. E o lambda igual a 6, aquela proporção ali de 6, vai ser o autovalor. Nessa altura você está falando assim, bom, mas a gente escolheu o 5, 2, mas se eu escolhesse um 3, seria um autovetor? Eu tenho que ficar testando aleatoriamente como é que a gente pode fazer uma conta para determinar tanto o autovalor e o autovetor. Como é que a gente vai fazer essa conta? Essa conta começa não calculando o autovetor, mas começando pelo autovalor. Então, é por onde a gente vai começar aqui. Vamos pegar, então, uma transformação do R2 no R2. E aqui, o legal é que a gente vai trabalhar com a notação de matriz. Tá? Então, vamos imaginar que a nossa transformação é dada pela matriz canônica apresentada aqui, A1, A12, A21, A22. Então, eu posso escrever a minha transformação como sendo a minha matriz canônica vezes o vetor V. Se esse vetor V for um autovetor ou um vetor próprio, ok? A gente também vai escrever que, feita a transformação, a gente vai ter lambda V. E aí, igualando esses dois termos, chegamos que AV é igual a lambda V. Passando para o outro lado, temos aqui igual a zero. Bom, a gente pode pegar esse vetor V, no segundo termo aqui, e multiplicar pela nossa matriz identidade, pela matriz I. Vocês devem lembrar lá daquele Excel que foi apresentado para vocês, quando a gente tinha desenhado letras, uma das letras era o A. E a gente aplicava algumas transformações. Quando a gente aplicava a matriz identidade, a nossa letra A continuava a mesma. né? Então, aplicar a matriz identidade continua dando o mesmo vetor,
a mesma matriz que a gente tinha. Então, não é problema nenhum aplicar aqui matriz de identidade. Isolando o V, a gente tem a equação escrita desta forma. Então, se a gente pensar algebricamente, ou V é igual a zero, ou esse termo aqui tem que ser zerado para poder dar zero. Escrevendo em notação de matriz, como é que ficaria? A gente tem aqui a nossa matriz A menos lambda, a matriz de identidade. O vetor V, vamos chamar de x e y, tá? Igual a um vetor 0, 0. E aí, reagrupando e reescrevendo de outra forma, né? Esse termo aqui dentro do parênteses, então vai ficar A1 menos lambda vezes 1, tá aqui. A1, 2 menos lambda vezes 0, então vai ficar só o A1, 2, da mesma forma que a sequência embaixo. O que acontece, então, com essa equação? Essa equação, na verdade, ela é um sistema de equações lineares, né? A gente tem aqui isso aqui vezes x, mais isso aqui vezes y igual a zero. A2, 1 vezes x, isso aqui vezes y igual a zero. E a ideia é resolver o sistema de equações. O x e o y vai me dar os pontos aí do alto vetor e o lambda vai dar o alto valor. Bom, para o meu sistema ser possível e determinado, a gente precisa que o determinante dessa matriz aqui, ok, seja diferente de zero. Então, se for possível e determinado, vai ter uma única solução. E qual que vai ser essa solução? O x igual a zero e o y igual a zero. Ou seja, o meu vetor V vai ser igual a zero. Só que, na nossa definição lá de autovetor, a gente não quer um vetor igual a zero. Então, para que não haja um vetor igual a zero, eu preciso que o meu determinante seja zero. Tá? Então, o determinante dessa matriz aqui tem que ser zero. Então, o determinante, essa matriz aqui, o que que era? A matriz canônica A menos lambda, a matriz de identidade. O determinante disso aqui tem que ser igual a zero. Isso aqui me dá uma equação conhecida como equação característica. Como é que a gente vai fazer, então, para poder calcular os autovalores e autovetores utilizando números aí? Vamos pegar o seguinte exemplo. Temos uma transformação xy do R2 no R2, dada por 4x mais 2y e 3x menos y. A minha matriz canônica é 4, 2, 3 menos 1. Bastante cuidado aqui, porque eu peguei 4, 2, 3 menos 1 da forma como está escrito aqui. Mas a minha base é 4, 3, 2 menos 1, tá? Isso é um detalhe importante para na hora que a gente terminar de calcular os autovetores, ver como é que vai ficar a nova matriz. Então, vamos lá. Nossa matriz canônica está dada dessa forma. A equação característica vai ser dada por determinante da matriz canônica menos lambda da matriz de identidade igual a zero. Então, como é que vai ser feita a conta? 4 menos lambda vezes 1. Então, 4 menos lambda. Para simplificar, você pode pensar aqui, ó, coloca menos lambda na diagonal principal. Resolvendo o nosso determinante, a gente tem aqui 4 menos y, menos 1 menos y multiplicados, e 3 vezes 2, 6, com o sinal trocado, porque está na diagonal secundária. Então, menos 6 igual a zero. A gente caiu aqui numa equação de segundo grau, então, rearranjando, chegamos em lambda ao quadrado, menos 3 lambda, menos 10 igual a zero. E aí, você pode resolver por Bhaskara, vou deixar para vocês fazerem. Resolvendo por Bhaskara, lambda 1 é igual a 5 e lambda 2 é igual a menos 2. Então, nós acabamos de achar aqui os autovalores. E a pergunta que fica agora é, e os autovetores? Como é que a gente vai fazer? Bom, os autovetores é a parte mais complicada, digamos assim, ou mais trabalhosa matematicamente falando. Como a gente achou dois autovalores, a gente vai ter que fazer duas contas e achar dois autovetores. Um cuidado aqui. Aqui a gente caiu numa equação de segundo grau. A gente pode achar lambda 1 e lambda 2, dois valores diferentes. A gente pode achar lambda 1 e lambda 2 com dois valores iguais, e aí eu teria só um autovalor e, portanto, só um autovetor. Ou poderia não ser um número real, tá? E aí, não sendo um número real, a gente não vai calcular os autovetores. Só para constar,
pode ser trabalhado também com números imaginários, mas aqui nessa disciplina a gente não vai mexer com os números imaginários, ok? Então, a gente só vai admitir soluções de lambda que sejam reais. Então, no caso aqui, foram dois autovalores, vamos calcular, então, dois autovetores. Pegando o primeiro lá, lambda 1 igual a 5. A gente tem a nossa equação dada por 4 menos lambda, 2, 3, menos 1 menos lambda, o xy igual a 0. O que a gente vai fazer? Vou pegar o lambda 1 igual a 5, vou substituir aqui. Então, se eu vou fazer 4 menos 5, menos 1. E aqui vai ficar menos 1 menos 5, vai dar o menos 6. E aqui, para achar o x e o y, a gente cai no sisteminha de equações. Então, menos 1x mais 2y igual a 0. 3x menos 6y igual a 0. Se vocês repararem, essas duas equações elas são equivalentes, né? Porque se eu pegar essa primeira aqui e multiplicar por menos 3, eu caio na segunda. Tá? Então, não adianta a gente tentar pensar em fazer substituição, tá? As duas equações são a mesma, se a gente pode falar dessa forma. Então, se eu isolar o x aqui na primeira, eu tenho que x é igual a 2y. Então, o meu vetor v vai ser xy, né? Então, vai ser 2y e y. E aqui um cuidado que a gente tem que ter. Como a gente não quer um autovetor nulo, ok? Pela nossa definição, ele não pode ser nulo. O valor de y aqui não pode ser 0. Toma cuidado que o vetor v ele não pode ser 0, 0. Mas ele pode ser, por exemplo, 0,2 ou 2,0, tá? Ele não pode zerar no x e no y. Então, aqui nesse caso, o nosso y não pode ser 0. Temos o nosso primeiro autovetor. Segundo, lambda 2 igual a menos 2. A gente vai fazer de novo o mesmo processo. Então, temos aqui a nossa equação. No lugar do lambda, vamos substituir por menos 2. Um cuidado aqui, porque vai ficar menos 2. Então, cuidado com o sinal. Tá? Então, menos 2 dá 6. Aqui, menos 1 menos 2 vai dar 1. A gente vai cair de novo no sistema de equações. Então, 6x mais 2y igual a 0. 3x mais y igual a 0. De novo, se a gente pegar a segunda equação e multiplicar por 2, a gente chega na primeira. Então, as duas equações são equivalentes. Isolando aqui o y na segunda equação para ficar mais simples, a gente tem que o y é igual a menos 3x. Então, o nosso autovetor, que seria xy, vai ser x menos 3x. E aqui o mesmo cuidado do anterior. O x não pode ser 0, porque senão eu caio no autovetor nulo, que não pode ser. Ok? Então, quais são as propriedades? Para que a gente fez todo esse cálculo aí? O que vai me servir isso? Então, o lambda 1, 5, temos o V1 dado dessa forma, o lambda 2, menos 2, o V2 dado dessa forma. Como aqui admite infinitas soluções, né, a depender do valor de y que a gente colocar, vamos colocar o y igual a 1 e o x igual a 1 para a gente ter dois autovetores aqui. Então, fazendo o y igual a 1, temos o vetor 2, 1. Fazendo o x igual a 1, temos o vetor 1 menos 3. E esses dois vetores são linearmente independentes. Volta lá na videoaula que a gente falou sobre dependência e independência linear e tenta mostrar que esses dois vetores são linearmente independentes. Percebe que a essa altura do campeonato, nessa disciplina, a gente não consegue avançar sem utilizar tudo que a gente já viu. Tá? Então, a gente já usou matriz, a gente já usou sistema de equações lineares, a gente já usou combinação linear. Qual que é a ideia? Esses dois vetores, V1 e V2, formam uma outra base da minha transformação, do meu operador linear. Então, o que acontece? A gente tinha a nossa transformação dada por essa forma, nossa matriz canônica estava dada dessa forma, mas essa matriz canônica também pode ser colocada de outra forma. Que outra forma? Vamos imaginar aqui, então, o nosso V1 e V2, 2, 1, 1 menos 3. Vou aplicar essa transformação aqui, f de xy, no vetor 1 e no vetor 2. Então, no vetor 1, eu vou ter 10, 5. Por quê? 4 vezes 2 mais 2 vezes 1 dá 10.
3 vezes 2, menos 1, 5. Esse 10, 5 é o 5, 2, 1, porque ele é um autovetor com lambda 5. E 5V1. Eu posso escrever como sendo 5V1 mais nada do V2. Fazendo o mesmo processo para o vetor V2, aplicando a transformação, chegamos no menos 2, 6, que é menos 2, 1, menos 3. Menos 2 do vetor 2 e reescrevendo 0 do V1 menos 2 do V2. Se eu pensar nessa ideia que está colocada aqui, pensando no V1 e no V2 como sendo os meus vetores base, vamos colocar assim, eu chego que o A do lambda vai ser 5, 0, 5, 0, 0 menos 2. Tá? Toma cuidado para ler dessa forma aqui, o V1 e V2. Ou, para simplificar, lambda 1, lambda 2 na minha diagonal principal. Qual que é a ideia? Para que vai me servir isso? O que a gente vai fazer com isso? Vamos imaginar aqui, então, eu tinha a minha transformação, dada por essa forma, os dois autovetores aqui. Minha matriz canônica estava escrita 4, 2, 3, menos 1. Eu tenho uma matriz que eu vou chamar matriz P, dada pelos vetores aqui, os meus autovetores. Então, é 2, 1, 1, menos 3. O que a gente pode fazer? Se eu pegar a inversa dessa daqui, multiplicar pela matriz canônica que eu tinha original e depois multiplicar pelo P de novo, nota que P menos 1 e P é da minha identidade, ok? Então, o que acontece? A gente vai chegar na nossa matriz A lambda, que era uma matriz diagonal. Então, a ideia aqui é transformar essa minha matriz canônica numa matriz que seja diagonal. E aí vocês podem perceber que, dependendo do que vocês forem trabalhar, como é que vocês forem fazer a transformação, essa operação linear, é muito mais tranquilo trabalhar com uma matriz que é diagonal. A gente tem zeros lá, facilita bastante os cálculos. Okay? Então, a gente tem aqui uma forma de utilizar essa transformação numa outra base que seja mais fácil para simplificar os cálculos. E o A lambda é tranquilo de escrever, uma vez que você tenha os autovalores, lambda 1, lambda 2, está tranquilo de fazer. Nota que você não precisa nem resolver isso daqui, né? Você já pode escrever dessa forma aqui direto. Bom, na próxima videoaula, a gente vai mostrar aplicações dos autovalores e autovetores nas mais diversas áreas, tá? Nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Até lá!